A partir deste horário, passamos a apresentar o programa evangélico A Doutrina de Cristo. Deus abençoe vocês, boa noite. Alguém trouxe alguma Bíblia? Eu vou ler apenas um versículo, em São Mateus capítulo 13 e o versículo 18. São Mateus capítulo 13, versículo 18, para quem quer acompanhar. Obrigado pela acolhida, por poder estar juntos. Só Deus pode recompensar o amor e o carinho que vocês dedicam um ao outro, não é? Era tudo que Jesus exigia dos discípulos, que eles amassem uns aos outros. Amém. A ponto de ele dizer: todos saberão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Amém. São Mateus capítulo 13, versículo 18, diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Amém. Amém. E eu penso que nesse culto, aqui em Jundiaí, falaremos um pouquinho também sobre isto. Eu gosto de pegar um tema e passar um bom tempo estudando ele com a igreja, né? 3 cultos, 5, 6 meses, depende. Não temos pressa. Desde que você se entende de crente, às vezes falamos desde que me entendo por gente, né? Mas desde que você se entende como crente, você tem a sua Bíblia Sagrada. E claro, sempre que você lê, ela sempre será a palavra de Deus. Passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, nós não temos pressa de avançar no estudo, porque não tem como correr com isso. Sempre que falamos sobre a bondade de Deus, tem mais coisas para se falar. Bom, a parábola do semeador, Jesus pregou num dia muito especial para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-la. Temos aprendido já há tanto tempo que estas parábolas tratam do nosso tempo. Todo o Novo Testamento fala deste tempo que nós estamos vivendo. Não era uma aplicação para aqueles dias, é para os nossos dias. E quando Jesus pregou, contou essa história para eles, a parábola do semeador, Jesus estava em um barco, fez do barco o seu púlpito, e as pessoas na praia ouvindo. E ele então falou para eles a respeito do reino de Deus. E ele começou dizendo que um semeador saiu a semear. Eu quero trazer para vocês nesta hora este mesmo pensamento, tentar fazer vocês imaginar a respeito deste semeador semeando a semente. E esta semente é a palavra de Deus. E a semente, ela tem que cair em algum lugar. Ela tem que cair em algum lugar. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra, dependendo do que for dito, dependendo do que for explicado, sempre nos vem à mente certas pessoas, certos irmãos, certas igrejas, dependendo do costume ou da vida que cada um vive. Você pode até pensar: puxa, dá certo com fulano. Isso aí dá certinho com tal igreja. E eu vi irmão que vive desse jeito, daquele jeito. Porém, entenda, o semeador saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. E esta semente, ela tem que cair em um lugar. E nós não podemos ouvir a palavra de Deus pensando nos outros, mas pensando: que tipo de terreno sou eu? Que tipo de terra sou eu? Porque Jesus disse que quando a semente foi lançada, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu entre os pedregais. Outra caiu entre os espinhos, os espinheiros. E a outra caiu numa terra boa, relativamente boa. As pessoas que escutaram Jesus falar sobre isso, pense você nesta situação. Todos diziam que aquele homem, Jesus de Nazaré, era um grande profeta que se levantou entre as pessoas.
a ponto de estar registrado assim: olha, Deus visitou o seu povo e um grande profeta se manifestou em nosso meio. Agora, o que você pode pensar de um homem enviado de Deus e, além disso, ser ele, o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e na hora que tem uma grande multidão para lhe ouvir, as pessoas poderiam imaginar: hoje vamos ouvir coisas tremendas, coisas profundas. Ou você vem para o culto e diz: que Deus fale comigo, quem sabe terá uma palavra maravilhosa que vai me deixar feliz, vai me deixar animado. Pois, talvez, se você pensa assim e tivesse participado daquela reunião com o Senhor Jesus, você poderia sair dali decepcionado, como muitos saíram. Porque as pessoas queriam movimentos de igreja, como elas querem hoje. As pessoas queriam serem distraídas ou ter distração, entretenimento, um passatempo. É o que acontece com muitos cultos, com muitos trabalhos de igreja. As pessoas não vão. Perdeu-se o sentido do que é adorar a Deus. Estão em briga como estavam os fariseus e os samaritanos. Os judeus diziam: é no templo que se deve adorar. E os samaritanos diziam: é no monte. E tinha essa guerra, esta rixa entre eles. Porque isto acontece em nosso tempo. Uma igreja diz: se não for conosco, está todo mundo perdido. A outra diz: se você não vir adorar a Deus aqui, você está perdido. Porque é um quadro exato dos dias de Jesus. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será também exatamente igual nos dias que o Filho do Homem se manifestar. Como foi nos dias de Noé, também será no tempo quando o Filho do Homem se manifestar. E você sabe que quando Jesus falou estas palavras, ele também estava dizendo: esse tempo, se referindo lá, mais de 2000 anos atrás, este tempo é idêntico aos dias de Noé e aos dias de Ló. Porque as pessoas estavam, como Jesus fala, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Quer dizer, cada um tinha seus motivos, tinha suas festividades, tinha suas ocupações. E estavam muito bem distraídos com seus afazeres. Mas a mensagem de Noé não podia ser aceita porque era loucura demais para eles. A mensagem que os anjos trouxeram para Sodoma e Gomorra não podia ser entendida ou ser aceita por eles. Foi necessário que os anjos arrastassem à força Ló e sua família de Sodoma, porque lá tinha muita distração para eles. Agora, se Jesus, Deus manifesta em uma carne humana, e aquela, você sabe, é a manifestação do Filho do Homem, então era a situação que estavam as pessoas. E se nesse tempo do fim, mais uma vez, Deus visita esta terra através de um dom profético, de um ministério profético, então outra vez é os dias da manifestação do Filho do Homem. E é claro, as pessoas estarão do mesmo jeito que estavam lá. Então é próprio que nesse tempo nós possamos convidar outra vez as pessoas para dizer para elas estas palavras: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Que tipo de terra é você? Que tipo de terreno é você, onde a palavra de Deus está caindo? Bom, nas palavras de Jesus ele disse: quando a semente foi lançada, e eu quero falar assim na linguagem bem popular, bem de hoje, para as pessoas entenderem. Quando a palavra foi pregada e a semente caiu na mente das pessoas, uma dessas mentes era igual àquilo que acontece na beira do caminho. Você joga, caiu ali. Você sabe o que aconteceu com a semente que caiu na beira do caminho? Você sabe o que acontece com a mensagem que é pregada e quem escuta se compara à beira de caminho? Jesus disse: veio as aves e comeram. Eu poderia pegar as palavras de Jesus e fazer aqui algumas inferências e seguir adiante. Foi pisada de pé. Beira de caminho é terreno duro. Você começa a dar os primeiros passos, ali a terra está boa, própria para o plantio. Mas você começa a andar, daqui a pouco faz o trilho, daqui a pouco mata todo o capim, daqui a pouco parece pedra. Não é qualquer enxada que penetra no caminho. E uma semente que cai no caminho, à beira do caminho, como ela vai brotar? Não tem onde ela infiltrar-se ali. É desta forma que está a mente de muitas pessoas. Por mais que você pregue, por mais que você ensine, por mais que você mostre a verdade,
mas não entra. A palavra de Deus não penetra, significa não causa nenhum efeito. Elas continuam do mesmo jeito. Foi o que o William Branham disse em outro sermão que falamos, creio que no mês passado. As pessoas chegam para você e dizem: eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus. E ele disse: o que você vai fazer com isso? Você só tem que aceitar a palavra delas. Eu não vou duvidar se ela crê ou não. Ela está dizendo que crê. Você crê? Sim, senhor. É você um cristão? Sim, eu pertenço à igreja tal. Então o mensageiro de Deus disse: que tal, daqui a 10 anos, você encontra essas pessoas e elas estão no mesmo jeito, não aumentaram 1 milímetro sequer. Tão criança como antes, cheia dos mesmos problemas, com as mesmas reclamações, lhe enfrentando as mesmas lutas. Quer dizer, se era nervoso há 10 anos atrás e aquele nervoso atrapalhava em sua fé, continua com o mesmo nervosismo. Se era uma pessoa respondona, continua do mesmo jeito. Se era uma pessoa que tinha o espírito de mentir, continua mentindo. Se era uma pessoa que enganava, continua enganando. E com a mesma desculpa: a carne é fraca. A carne é fraca. O que acontece? Por quê? A palavra de Deus não consegue mudar tais pessoas. Porque o terreno está muito pisoteado. São como testa de pederneira. É muito duro para penetrar a palavra de Deus. São pessoas que não se dobram, são inquebráveis. O jugo é muito forte. Sim, a palavra não causa efeito. Isso significa que o inimigo veio de alguma forma. Jesus comparou o inimigo com as aves do céu, que vem, encontra a semente ali fácil, não está debaixo da terra. Está muito raso na mente, não desceu para o coração. Escutou ali: olha, realmente a palavra de Deus diz que isso é pecado, que isso é abominação, que isso é contrário à vontade de Deus. Mas daqui a pouco outro cochicho no ouvido, qualquer coisa, um gracejozinho, e a pessoa se vai. Daqui a pouco está vivendo do mesmo jeito dos outros, testificando das coisas do mundo e não da palavra de Deus. O que aconteceu? A palavra de Deus não encontrou terreno. A semente não encontrou terreno onde ela pudesse ser plantada, porque não é só semear. A semente tem que penetrar no solo. Mas como penetrar raiz no solo se o caminho está duro? Então ela fica lá, horas e horas, até que aves vem, encontra um espírito errado, vem e apanha tal pessoa. Com mais facilidade, tais pessoas escutam as coisas erradas. É o que eu digo para vocês. Meu pai dizia, e meus irmãos estão aí para provar isso, para testificar disso. Ele dizia: te junta com bom, poderás ser tão bom como ele. Mas tu te junta com ruim, serás pior do que ele. Veja, fale 10 coisas boas para uma pessoa. Um vem e fala uma coisa ruim, e ela segue aquela coisa ruim. Pegue alguém e coloque-o dentro da igreja, e durante toda a vida pregue para esta pessoa a palavra de Deus. Ok, vai indo. Na primeira oportunidade que ela escuta algo lá fora, ela segue aquilo como se nunca tivesse escutado a verdade, como se nunca tivesse aprendido o que é certo e o que é errado. Então esse tipo de mente ou de terra é comparado à beira da estrada. E Paulo falou sobre essas pessoas e disse que essas pessoas aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ouvi, pois, vós, a parábola do semeador, e decida por si mesmo, entenda, para que ninguém tente testificar de você. É tempo de saber quem somos. Se somos filhos de Deus ou não. Se estamos nesta terra destinados à vida eterna, ou se estamos nesta terra caminhando a passos largos para o lago de fogo. Porque a semente que caiu na beira do caminho, ela não tem outro destino, a não ser devorada, pisada de pé. Rapidamente, qualquer outra palavra tem mais efeito na sua mente do que a palavra de Deus, porque aquilo está duro. Você não amoleceu-se para Deus. E o que é que diz lá no livro do profeta do Antigo Testamento? Tem que ser tirado o coração de pedra e se colocado um coração de carne. Este coração está tratando de mente.
uma mente que pode ser manuseada pelo Espírito, uma mente que pode ser mudada, transformada. Pois Jesus também disse que uma parte desta semente caiu entre os espinhos, entre os espinhais, entre os espinheiros. Que tipo de terreno somos nós? Que tipo de mente é a nossa? Será que se estamos sendo comparados aqui pela Escritura com o caminho, ou com aquele terreno onde tem bastante espinhos, bastante espinheiro, muitas árvores? A semente caiu lá. Sabe o que acontece com esta semente? Ou com a palavra de Deus que cai numa mente que é comparada a um terreno cheio de espinheiros? Aquele espinheiro, ele cresce porque você planta a mandioca, né? Ou seja, o que for, e o mato cresce mais rápido, né? Cresce maior, fica maior. Daqui a pouco está o pezinho de mandioca desse tamanhozinho assim, ó, e o mato crescendo. Você tem que ir lá limpar o mato, cortar o mato. Durante a vida, vamos dizer assim, de uma lavoura, pelo menos vamos dizer assim, a roça, né? A mandioca, você tem que limpar 3, 4 vezes. Quanto tempo era? 3 vezes? Umas 3 vezes. Veja, durante o crescimento dela, o mato cresce 3 ou 4 vezes mais. Agora, meu Deus do céu, nunca há uma limpa. Nunca há uma limpa em nossas vidas. Nunca procuramos saber bem o que tem aqui dentro de casa que eu não vou utilizar mais. Aí começa a arrumar tralha para tudo quanto é coisa. Tralha daqui, tralha dali, e coisas que você não usa. Roupas que você nunca veste. Sapatos que nem cabem no teu pé. Coisas que você encontra para comprar só para comprar. Poder de aquisição. Tranqueira. Tranqueira. É que eu achei bonitinho, aquela bolsa era bonitinha, aquilo ali eu achei bonitinho. E aquilo não te tem utilidade. Não te tem utilidade. E você nunca faz uma limpa na sua casa, nunca olha no seu guarda-roupa para ficar mais maneiro a coisa. Tente isso. Veja o que já não te serve mais. Veja o que não é apropriado para você. Tire aquilo, dê para quem necessita, para outras pessoas que precisam mais do que você. Porque se você precisasse, você estaria usando. Às vezes você tem uma roupa, faz 5 anos você não veste. Aí quando tenta, cadê? E cabe mais, e a barriga cresceu para um lado, e os pneuzinhos para outro. Se livre daquilo. E é bom quando alguém se livra e serve para mim, eu gosto. Eu gosto. O Denise fez isso uma vez com as calças dele, mas todas elas foi aproveitar. Olha lá também. Faça isso para você ver. Veja, são coisas naturais, mas pense agora no lado espiritual. Pense agora no lado espiritual e veja a sua casa. Não falo apenas da casa natural, onde você mora, mas você, que é templo do Espírito Santo, e Paulo diz, tal casa somos nós. Observe se não tem mato tentando crescer, erva daninha tentando crescer em sua vida, coisas das quais você tem que se livrar, que não te faz bem, que não são utilizáveis. Mesmo que você diga, mas não tem importância isso. Ok, não tem importância, mas serve para quê? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas não edifica, não faz bem, não é legal para a minha fé, não é bom para o meu testemunho. Então tem que limpar esta lavoura. Agora, se durante toda a nossa vida de cristão, tudo que nós aprendemos, cantamos hinos que falam de perdão, de salvação, de misericórdia, de graça, da graça de Deus, ouvimos a palavra que diz para nós o que é certo e o que é errado, e estas coisas não servem para nós como alguém que está carpinando a lavoura? Que inchada é esta? Ou foi estrovenga, cega, quando a palavra é pregada, não corta nada em nossas vidas. Continuamos com os mesmos costumes, do mesmo jeito de antes. Veja o que te atrapalha hoje, o que é que atrapalha a nossa fé hoje. Se você olhar a sua vida, fazer uma lista, assim como você vai no supermercado, né? Faz uma lista aí, fulano, vê o que é que está precisando. Olha, compra só o necessário. Então faz uma lista do que realmente está precisando. Você não faz a lista? Não é? Você vê no mercado as pessoas riscando, já comprei isso, já comprei aquilo. Ok. Por que não fazemos também de vez em quando uma lista para saber o que em nossas vidas está nos prejudicando? Ou será que o que nós aprendemos da palavra de Deus não nos diz o que nos prejudica? Deveria dizer. A palavra de Deus deveria estar dizendo sempre para nós o que é bom e o que não é para nós. Mas você sabe o que acontece? Deus disse para Adão, Deus disse para o primeiro casal,
que a árvore do conhecimento do bem e do mal era venenosa, a ponto dele dizer, se você comer disso, você morre. Não é assim que se fala para a criança? Não põe o dedo na tomada não, que isso dá choque. Não põe o dedo no fogo, você se queima. Deus disse, não coma. No dia que você praticar tal coisa, você morre. O que o diabo fez? Disse para Eva, não, que é isso, Eva? Isso vai te fazer bem. Gente, por que nós nos deixamos enganar? Se Deus tinha dito para aquele casal que aquela fruta ou aquele ato praticado os destruiria, os afastaria de Deus, porque eles não acreditaram em Deus e rapidamente acreditaram no que o diabo disse. Rapidamente a mulher disse, a Bíblia diz assim, olha, e vendo a mulher que aquela árvore do conhecimento era agradável e boa para se comer, quem disse para ela que era boa para se comer? Se Deus disse, isto é venenoso. Quem disse para você que tal coisa não prejudica a tua fé? Quem disse para você que você não pode ter seu nome riscado do livro da vida do Cordeiro? Do livro da vida. Por que será que aquilo que é dito pelos colegas, pelas amigas, pelo mundo, pelas pessoas que não temem a Deus, causa mais efeito em nós do que aquilo que você escuta quando a palavra está sendo pregada? Então, de alguma forma, o diabo está envenenando a mente das pessoas. Como ele envenenou a mente de Eva. Se Deus disse que aquilo era proibido e que aquilo afastaria dele e os mataria, então eles deveriam ter acreditado no que Deus disse. Eu disse agora, pô, você fala coisas boas para as pessoas. Alguém fala uma coisa ruim, elas tomarão aquilo. Fale-se 10 coisas boas do irmão Antônio. Se alguém falar uma coisa ruim dele, pronto. As 10 coisas boas parecem ficar anuladas. Quem olhar para ele só vai olhar aquela coisa ruim que alguém falou. Esta é a natureza humana. Esta é a natureza humana. E nós só poderemos chegar na presença de Deus se nós nos livrarmos dessa natureza humana. Porque a natureza de Cristo, a natureza do Cordeiro, ela tem que se manifestar em nossas vidas. Ou, já esquecemos, só entrará do outro lado aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso significa uma mudança total em nossas vidas. Veja, agora, o que cai entre os espinhos, a palavra de Deus, quando ela é semeada, mas a mente da pessoa é comparada com um terreno cheio de espinhos, o que acontece? Aquilo vai sufocar a palavra. E Jesus disse que isso eram os cuidados da vida. A preocupação com os cuidados da vida. Você poderia responder para si mesmo o que é os cuidados da vida? O que é os cuidados da vida? Olha, Jesus disse assim, olha, aquele que caiu entre os espinheiros. Deixa eu ler como está na palavra. Veja. O que foi semeado. Deixa eu pegar aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Porque tem que ser isto. Tem que ser isto. Se você ouve a palavra de Deus e você faz contrário àquilo que a palavra de Deus diz a você, então, em primeira instância, você não entendeu o que a palavra de Deus diz. Você achou que entendeu. Você diz, não, eu entendi. Entendeu nada. O irmão Branham diz assim, olha, as pessoas dizem, eu creio que Deus é curador. Então ele diz, e por que você, depois que foi orado por você, você não foi curado? Por que você saiu doente? Porque se realmente você crê, você é curado, porque a palavra de Deus diz que é assim. Amém. Glória a Deus. Gente, não há meio termo, ou será, ou se. A Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz, tem alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, alguém para orar pela pessoa. E é dito assim, olha, a oração da fé curará o doente, e se houver pecados ocultos, lhes serão perdoados. Veja que coisa. Então, por que as pessoas, por que não recebemos quando pedimos? Por que não somos curados quando oramos? Olha o tantinho de fé. Ou nenhuma fé. Esta é a verdade. Porque se tivéssemos, aquilo acontecia. Que a palavra de Deus é a verdade. Deus não falou algo à toa.
em vão, ou apenas por falar. Se ele disse que era assim, é porque é assim. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Então, o crente, ele crê na ressurreição, porque Jesus Cristo disse que ele ressuscitaria. Se foi dito que seríamos curados, então temos que ser curados, a menos que não tenhamos fé naquilo. Mas as pessoas não têm fé e então começam a duvidar de Deus. Começa a duvidar do poder de Deus. É melhor você duvidar de você. Duvidar da sua incapacidade, da sua incredulidade. Por isso que os discípulos clamaram: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha pouca fé. É isso que nós temos que fazer. Mas já pensou você? Alguém escuta a palavra do reino e o maligno vem e arrebata aquilo. Você nunca se sentiu assim? Você nunca sentiu: olha, que mensagem, que coisa eu escutei, e aquilo é a verdade, aquilo é a palavra de Deus. Daqui a pouco teu sentido vai sendo mudado. Daqui a pouco você escuta alguém dizendo uma coisa, falando outra coisa, e aquilo que para você era proibido, parece que já deixa de ser proibido. Aquilo que você ficava horrorizado só em ouvir falar, daqui a pouco você está tão acostumado a tanto que as pessoas fazem ao seu redor, que você faz e já não sente nenhuma repreensão. Aí você diz: olha, então está tudo bem, porque parece que Deus está manifestando amor por mim, eu não sinto nenhuma repreensão. E a pessoa não percebe que é o Espírito Santo se distanciando da pessoa. Porque quando o Espírito Santo está dentro daquela vida, dentro daquela alma, ele sente o choro do Espírito, o gemido do Espírito dentro de si. Você não se conforma. Você não fica conformado com sua situação diante de Deus. Com isso eu não estou dizendo que todos que chegarem do outro lado é porque são as melhores pessoas que fizeram tudo certinho. Não, mas estas pessoas, ao errar, elas não se conformam com o seu erro. Elas reconhecem o seu estado miserável e procurarão de todas as formas se aproximar de Deus, pedindo uma chance para Deus. Mesmo que ele diga: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Tudo bem que eu sou cachorro, senhor, mas deixa cair uma migalhinha que eu vou lambendo por debaixo da mesa. Não é? Deixa cair um pouquinho, porque eu preciso, eu necessito. E se você duvidar disso, o diabo então é tudo o que ele quer. Você já perdeu a batalha, porque ele fará você duvidar do poder de Deus para te regenerar, para te resgatar. Porque me diga, quem pode resgatar um pecador? Quem pode apagar pecados, a não ser o sangue de Jesus Cristo? Não é o que você faz ou o que você consegue fazer. É o que ele fez por você e estabeleceu em sua palavra. E você tem que basear a sua fé, a sua convicção naquilo que a palavra de Deus diz a você. Amém. Não em teus pensamentos, em tuas dúvidas. Porque assim como o céu está mais alto que a terra, está meus pensamentos com relação aos pensamentos de Deus. Ok, que tipo de terreno somos nós? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Bom, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria: louvado seja o Senhor, glória a Deus, eu sou crente e a palavra de Deus, e Jesus é maravilhoso, não é? Oh, aleluia, que Deus bom e tal. Ok, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz, não tem profundidade, não se aprofunda. É o que mais você encontra, são pessoas rasas. Só na capa, só a capinha por cima. E você sabe que até a água ela tem pele e ela tem uma capa? Você sabia que a água tem pele? Você já viu uma aranha por cima da água? Por que ela não afunda? Comece a encher um copo d'água bem devagarzinho. E você vai ver que antes dele derramar, ele tem que transbordar. Ele fica mais alto um pouco do que as bordas do vaso. Então, quando a pele se rompe, a água derrama. Alguns animais, eles têm uma técnica. E eles são tão subleves com as suas patinhas que eles ficam em cima e não afundam. Um pezinho a mais, 1 miligrama a mais, já afundaria. Mas tem pele. Então, tem pessoas que é dessa forma, são tão rasos como a pele da água. Só aquela capinha por cima, não tem profundidade. Se não tem profundidade, assim como a semente que caiu na beira da estrada, numa mente pisoteada pelo inimigo, já está duro ali, nada mais penetra. Ela não consegue, então, se sobressair para viver. Do mesmo jeito, aquela semente que não se aprofunda na terra,
Meu Deus do céu, ela fica tão ralinha. Não consegue pegar os nutrientes para se sobressair. E enquanto a pequena semente está ali tentando crescer, enquanto ela tenta enraizar-se, mas metade na terra, metade do lado de fora. Veja. Resultado? Enquanto isso, ao seu redor, a erva daninha, os espinheiros estão crescendo. Resultado? Sufoca. Uma vez sufoca, impede ela do sereno, impede ela da luz solar, impede elas de... E tudo. Resultado, elas ficam atrofiadas. Mas e aquela alegria? Eu era tão crente, e antigamente eu cantava tanto, eu louvava tanto o Senhor, eu pegava o livro da Bíblia, eu lia tanto e tal. Pois é, naquele tempo, tentativa de crescer, tentativa de criar raízes, mas não se aprofundou. São pessoas rasas, nunca se aprofunda no conhecimento de Deus. Você quer ser um crente profundo? Você quer ser um crente com profundidade na palavra de Deus, na natureza de Deus? O profeta de Deus ensinou como? Leia a palavra e ore. A leitura da palavra de Deus, para que você adquira conhecimento. E a oração. Mas não pode ser uma oração rasa. Oh, Deus, abençoa meu dia, que bom que estou vivo. E aí já corre para trabalhar os afazeres. Ou aquela oraçãozinha da noite. Obrigado, Deus, por esse dia, estou tão feliz. Me dá uma noite abençoada. Ai, ronca. Para lá e para cá. Isto é oração de se aprofundar no amor de Deus? Nem sequer conversa com Deus, muito menos escuta Deus falar. Agora, já que falei desse ponto, diga-me uma coisa. Quando é que nós vamos aprender a orar? Quando nós vamos aprender a orar? Quando? Quando é que nós vamos aprender a conversar com Deus? É claro que em um momento como este, nós não temos que esbanjar conhecimento em oração para dizer eu sei orar. Olha que oração bonita. Porque afinal de contas, Jesus disse, quando tu orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo. E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Amém. Tudo bem. Então ficou melhor para mim. Eu não tenho que orar e as pessoas escutar a minha oração. Ok. Mas e a sós com Deus? Você tem palavras para conversar com Deus? Ou ficamos apenas repetindo a mesma ladainha, como os católicos? É. Onde foi que eu preguei isso, Antônio? Essa turma lembra de cada coisa. Vocês lembram dessa história? Que o rapaz que fez a oração no teto? Irmão Pedro lembra? Você sabe dessa história, irmão Denise? É que coisa. O rapaz chegava na hora de dormir e ele começava a ajoelhava e começava a orar. Senhor, obrigado por esse dia, estou tão feliz e tal, pelo trabalho, pelo que realizei. Foi assim. Aí aquilo se tornou incômodo com o passar do tempo. Ele já não se ajoelhava mais, ele sentava na cama. Ficava sentado mesmo. O Senhor conhece todas as coisas, tanto faz em pé como deitado. E foi dito orar em todo o tempo, com orações de súplica e tal, e pronto. Ele sentava na cama ali, fechava seus olhos e fazia a sua oração. E orava até bem. E foi indo por muito tempo. Depois aquilo se tornou cansativo. Ele então começou a orar deitado. Deitava na cama, dava a mão para trás e orava. Aí aquilo se tornou cansativo. Dormia assim. Já sei. Já estou até esquecendo as palavras. Aí ele encontrou uma forma melhor para orar, mais cômoda. Escreveu a oração no teto. Aí não tinha que pensar em que orar, só lia. E daqui a pouco, com o passar do tempo, que a gente se acostuma, eu disse isso antes. A gente se acostuma com as coisas, parece que está tudo bem. Chegou um momento que ele só deitava e dizia, olha Deus, olha. Só apontava para o teto. Já está lá a minha oração. Veja que coisa. William Branham disse, como se aprofundar no amor de Deus? Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Agora, você quer saber como você aprendeu a orar? Os católicos, eles aprendem Ave Maria, Santa Maria, o Pai Nosso, o Creio em Deus Padre, e o que mais? E a Salve Rainha, e a Ladainha, e tantasinhas que vem para frente, a Tainha, tanta coisa. Não é? Decorado. E eu queria.
Desde pequeno eu sempre fui meio metido a religioso. Eu queria saber essas rezas e pedir para a Zefinha escrever para mim. E ela escrevia aquelas folhas e eu lia até que eu decorava, porque eu queria andar à noite, e eu andava sozinho à noite. A turma dizia que eu era corajoso, que eu andava sozinho à noite, mas eu andava rezando, viu? Na descida da Cheia de Panela tem em casa, eu passava pelos Pinhaços da Gata, que deu um lugar, era o tempo de eu rezar todas as rezas que eu tinha aprendido, até em casa. Eu achava que eu estava protegido. Mas depois, quando eu passei a ser crente, então eu vi que a oração não é algo decorado. Oração é conversar com Deus, é abrir o coração para Deus. Mas eu não sabia como fazer. Então eu pude ver a oração de Jesus, quando Jesus ora ao Papai do céu. Diga-me, quando Jesus ora em João capítulo 17, você percebe a oração de Jesus, como ela é palavra. Ele conversa com seu Pai, conta a situação, pede pelas pessoas, pelos seus irmãos. Ele conversa, é um diálogo com Deus. Mas eu não sabia fazê-lo. E às vezes na hora do culto, para abrir o trabalho, e já eu quero aproveitar e dizer, o irmão Vicente começou o culto, não fez nenhuma oração, já começou com amém. Então começou pela metade, porque se disse amém, tinha que ter alguma coisa antes. Olha, não posso deixar passar. Né? Porque depois, senão eu esqueço, já que chegou agora, lá vai, né? Uma oração. Mas eu não sabia como orar. Quando eu comecei a ler as mensagens e vi a oração do William Branham, 2, 3 páginas às vezes de oração, uma página inteira de oração, eu digo, meu Deus do céu. Algumas vezes a igreja ficava de pé e eu lia a oração que estava ali na mensagem. E foi assim que eu aprendi a orar. Não é que eu saiba, mas pelo menos aprendi um pouco como orar. Oração é você se conectar com Deus e abrir a sua mente, abrir seu coração para Deus, contar para Ele a situação, explicar para Ele o teu problema. Como é que você conta as coisas para seu vizinho, para seu amigo, para sua vizinha, para seu confidente, seja quem for? Como é que você está se sentindo? Aí você conta, a coisa está ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu passei por isso, não está bem, me ajude em oração, ou seja o que for. Você conta a sua vida. E por que para Deus nós não sabemos? Na hora de orar nós travamos. Por que travamos na hora de orar a Deus? Por que nos ajoelhamos e não encontramos 2, 3 palavras para conversar com Ele? É claro que eu não estou generalizando como se todos passassem por isso, mas com certeza, se estamos nos lembrando de falar isso agora, é porque Deus quer que alguém de nós entenda isso, ou pelo menos se desperte para isso. Que dificuldade é esta? Que nós não sabemos como orar a Deus, como colocar nossas dúvidas diante dEle, como confessar nossos pecados a Ele, em pedir pelos nossos amigos, em pedir pelos nossos irmãos. Não temos uma palavra de agradecimento a Ele. Já pensou se o pregador também chegasse diante das pessoas e não tivesse 2, 3 palavras para falar para as pessoas? Na verdade, orar é um dom. É um dom que se recebe de Deus. E eu poderia chamá-lo de um dom de intercessão. Porque quando você está orando, você está intercedendo por você e pelos outros. Veja no Antigo Testamento que sempre que o povo de Israel estava em problemas e um profeta ia orar por aquelas pessoas, veja no livro de Daniel e tudo mais, ele orava pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. A nossa oração não pode ser egoísta. Se você acha que está em falta com Deus e você quer se apresentar a Deus, pedir misericórdia a Deus, então lembre-se que tem irmãos na mesma situação sua e você tem que apresentá-los a Deus também. Ou você quer misericórdia só para você? Não, a noiva, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre estará implorando, pedindo misericórdia por todos os membros do corpo, porque se um sofre, todos sofrem. Se um está em problema, todos estão em problema. Vê? Como você sabe que alguém pode estar sendo impedido de ser abençoado por causa de algo errado que você pratica. Se você está em falta com Deus, em alguma parte, alguém pode estar sofrendo as consequências, alguém que não tem nada a ver com você. Mas se você faz parte do corpo de Cristo, e esta parte do corpo está doente, então claro que vem febre em todo o corpo. É a reação natural.
Então o que temos que fazer? Nos aprofundar nisto, não ser crente raso. Porque pelo tempo que a palavra de Deus vem a nós, já deveríamos, estar muito mais adiantado do que estamos hoje. Não adianta apenas olharmos para o sistema denominacional que está caído. Temos que procurar saber em que degrau estamos. Se estamos avançando ou parados de braços cruzados. Se temos 7 degraus para avançar, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Onde estamos? Já adquirimos fé, o conhecimento, a revelação correta? Temos virtude? Esbanjamos através de nossas vidas o poder de Deus, a ponto de podermos criar uma atmosfera de bondade, de mansidão, de amor, de paz, a ponto daqueles que convivem conosco, que caminham conosco, se sentem bem com a nossa presença? Ou somos indesejáveis? Ou a nossa presença é indesejável, mesmo dentro de casa, no trato um com o outro? Já subimos o degrau da virtude? E sobre conhecimento? Esse degrau, já passamos por ele? Já avançamos pelo conhecimento de Deus? Temos ciência de Deus? Para sabermos discernir entre o certo e o errado? Temos uma palavra de sabedoria? Não falar nossas próprias asneiras, porque se falarmos por nós mesmos, nunca falaremos nada que preste. Se falar por si próprio fosse alguma coisa boa, então o mundo estaria salvo, porque temos aí palestras de psicólogos e psicanalistas e pregadores, e todos eles falam coisas bonitas, coisas maravilhosas. Mas se não é a pura e genuína palavra de Deus, aquilo é lixo. E é do que o povo está se alimentando, com o lixo da mente humana. E Deus prometeu que traria para a sua igreja a mente de Cristo. Amém. Para que ela possa manifestar o conhecimento de Deus. E foi dito até que todos chegam ao conhecimento do Filho de Deus. Amém. Aí se você vai pensar sobre os outros degraus, e o degrau da paciência? O Biratã diz, acho que eu estou sentado bem ali, balançando as pernas. Está difícil passar por essa fase. Degrau da paciência. E o degrau do domínio próprio? Fé, virtude, conhecimento, temperança. 4 degrau, né? Domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você consegue se dominar? Não dá aquela bebida logo agora. Não posso nem sentir o cheiro. Domínio próprio, gente. Não posso nem ver. Era melhor que fosse cego. Porque se você não tiver domínio próprio, você vai ser arrebatado pelos seus sentidos. Pelo cheiro, pelo gosto, pelo tato. Temperança fala disso, ter domínio próprio. É bom, é agradável? Ok, mas estou pouco me lixando para isso. Não tenho um desejo mais disso, já foi embora. Eu consigo dominar isso. Deus me deu esse poder de dominar esse sentido. Não me deixe levar pelo que cheiro, pelo que provo, pelo que toco, pelo que olho. Bom, poderíamos falar dos outros degraus, mas deixe-me concluir aqui sobre esta parte. Estão ouvindo a parábola do semeador? Amém. Mas podemos entrar em todos os detalhes da nossa vida, porque disto se trata a palavra de Deus vindo à nossa mente. E o desejo da semente é o quê? É brotar, é dar fruto, é crescer, multiplicar-se. Uma safra fora do entendimento. Porque se é um grão, e ele pode produzir 30. Se é um grão, em mim pode produzir 30. Mas em você pode produzir 60. Em outro pode produzir 100. Jesus disse isso, um produz a 30, 60 ou a 100. Mas mesmo assim, o que produziu menos ainda é muita coisa. Porque de um se tornar 30 grãos, imagine uma semente de milho. Quantos grãos tem em uma espiga? E aqueles descenderam de quê? De um só, não é assim? Pois é isso que a palavra de Deus quer. Ela vem a nós para isso. Para, ao ser plantada, ela cresça e multiplique. Não que fiquemos todo o tempo mirrado, como se nunca tivesse aprendido nada. Aprende na hora de agir, age como se não tivesse aprendido. Mas irmãos, esses recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, porque são muito rasos, não se aprofundam no amor de Deus. E o que acontece?
antes é de pouca duração. E chegada à angústia, viu? Angústia, já se sentiu angustiado com alguma coisa? Alguma coisa já te angustiou? Alguém já te fez sofrer? Alguém já te desprezou? Alguém já te distratou? Pois bem, veja que sempre tem uma desculpa. Por que estás a sarjeta? Por que estás aí? Os cachorros lambendo a boca. Ei, fui abandonado, a minha mulher abandonou, eu tive que cair na cachaça e aquela coisa toda. Olha, se tal pessoa não tiver um encontro com Deus, não tiver uma experiência com Jesus, ela não vai sair daquele estágio. Estou apenas dando exemplo, porque tem vários, tem muitos outros que poderíamos falar. Veja, a chegada à angústia e a perseguição por causa da palavra. Porque muitos estão sendo angustiados por seus próprios atos, por causa de seus próprios erros. Alguém chega a você pedindo pelo amor de Deus. Nessas horas eles lembram do amor de Deus. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, porque eu estou nessa situação. Mas por que você está nessa situação? O que você fez? Nós nem perguntamos, né? Mas o que tal pessoa fez para estar em tal situação? Com certeza fez algo bem ruim. Ah, estou angustiado, estou triste, estou perseguido e tal. Mas por quê? Foi por causa da palavra? Foi por ser honesto? Foi porque sempre falou a verdade? Foi porque foi fiel em tudo? Nunca disse uma mentira? Nunca tomou nada de ninguém? Sempre obedeceu a papai e mamãe? Amou a esposa como a si próprio? Amou o marido como ama a si mesmo? Amou a Deus acima de todas as coisas? Veja quantas perguntas. Será que todas as respostas seriam positivas? Por que a perseguição? Por que a angústia? Por que o sofrimento? Não, porque eu nunca menti para ninguém. Então, por isso estou sofrendo. Nunca tomei nada de ninguém. Sempre cumpri com meus tratos. Sempre cumpri com minhas obrigações. Gente, uma coisa é você sofrer pela palavra de Deus, por aquilo que é correto. Outra coisa é o teu sofrimento ser consequência de tuas escolhas. Temos que entender isto. Temos que aprender isso para não culparmos quem quer que seja e não apresentarmos desculpas. Vê? Temos que ser, como aqui diz, seja homem, rapaz, não é assim? Seja homem, tenha sangue no olho, seja cara limpa. Que em outras palavras seria admitir diante de Deus nosso fracasso como seres humanos. Admitir diante de Deus nosso fracasso como crente. E dizer, Senhor, se tu não me tomar pela mão, eu estou perdido. Se o Senhor não me ajudar, eu não conseguirei chegar do outro lado. Eu não consigo dar um passo além daqui. É melhor admitirmos do que ficarmos com desculpa, porque Deus não aceitará desculpa. Observe que Jesus está dizendo aqui que estas pessoas, elas enfraqueceram na fé na hora da perseguição. E esta perseguição foi por causa da palavra. Porque, observe, se eu pego a palavra, eu vou tomar esse camarada como exemplo, né? Aqui perto. Eu pego a palavra e apresento para o doutor Vicente e digo, olha, irmão, você tem que viver desse jeito, daquele. Ok, amém. É as regras da igreja? Não é assim que fala? É as proibições da tua igreja? Não, isso aqui é a palavra de Deus. Ok, é muito fácil dizer, tudo bem, eu vou obedecer, eu creio, dou a vida por isto. Mas na hora dele agir, na hora de dar o troco que foi dado a mais, ele retém isto. Entendeu? Ele retém. Na hora de contar a verdade, diante de alguns fatos, para não sofrer uma determinada consequência, então ele fala uma mentirinha de nada. Não vai doer, não vai ofender a ninguém. Ninguém vai ficar sem comer por causa dessa mentirinha aqui. Na hora de falar a verdade, não fala. Na hora de testificar sobre a palavra de Deus, ele mostra sua própria vida, seu próprio testemunho, seu próprio parecer, e não de Deus. E essa pessoa vai indo, parece que está tudo bem. Daqui a pouco ela é acometida por um espírito religioso. E esse espírito religioso é um demônio. Verdade. E ele engana a pessoa e ela pensa que continua tudo bem. E ela pensa que é filho de Deus. Pensa que está tudo certo. E vai continuando de mal a pior, cada vez mais se distanciando da verdade, até que se torna um apóstata, um desviado dentro da igreja.
Um desviado tomando da ceia. Um desviado pregando o evangelho. Um desviado curando enfermos e expulsando demônio. Sim. Porque recebeu em si um espírito religioso, um demônio. Se torna escravo da religião. Entenda que estas pessoas continuam. Está tratando aqui de uma palavra que foi semeada, tal pessoa creu, mas esta semente não produziu, ficou atrofiada. Isto é uma realidade. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende. Daí a pouco, por que não fez? Por que não agiu? Não, porque acho que é mais fácil esse caminho aqui. Fazer assim fica mais fácil, agir dessa forma. Isto me agrada mais, não quero ver como fulano. Que é isso? Sou muito novo, sou muito nova. E assim vai. Nunca obedecerá da forma correta a palavra de Deus. Mas querem os benefícios. Mas querem ser beneficiados por Deus. Mas a palavra foi atrofiada, já não cresce mais, não passa dali. Observe. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, sabe, há tanta coisa para fazer, há tanta preocupação. É tanta preocupação. Ah, se eu tivesse um carro, eu iria. Se eu tivesse um carrinho, eu iria. De alguma forma, parece que Deus faz de propósito. De alguma forma, esta pessoa adquire um carro. E nunca vai. Se eu tivesse, eu faria. Se eu tivesse, eu emprestaria. Mas quando tem, esconde, para não emprestar. Se eu tivesse, eu te daria. Só diz isso porque não tem. Quando tem, faz de conta que não tem. Nem cita. Que é para quem necessita não saber que tem. O que é que acontece com as pessoas? O que é que acontece com o ser humano? Como está aqui? Como está na palavra de Deus? Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. A pessoa se torna infrutífera. Jesus disse isso, fica infrutífera. A pessoa ouviu, aprendeu sobre Deus, ela crê, sim, mas é infrutífero. Então eu vou chamar agora de irmãos, né? Generalizando homens e mulheres, irmãos mamão macho, cara de mamão macho. Quem já viu um pé de mamão macho? A do Antônio tinha um, assim que ele construiu lá no terreno. Tinha um pé de mamão macho. Até folhas e flores coloca. Muitas flores, mas murcha, cai tudinho. Nunca cria realmente um mamão. Mamão macho. Infrutífero. Não produz. É assim que está muita gente onde foi semeado a palavra de Deus. E quando se trata de semear a palavra de Deus, eu não estou falando de uma pregação denominacional. Porque Jesus está falando da palavra de Deus, não de interpretação, não de tradições humanas. Então, gente, o que eu quero dizer com isto é que esta parábola de Jesus para o nosso tempo está tratando especificamente com as pessoas que nesse tempo do fim ouviram sobre uma mensagem profética. E quando o semeador semeou esta palavra que precursa a segunda vinda de Jesus Cristo, estes 4 tipos de terreno se manifestam. À beira do caminho, no pedregal, entre os espinhais e a boa terra. São 3 classes de crente? Sim, mas são 4 tipos de terreno, 4 tipos de mente. E nós temos que descobrir que tipo de terreno somos. Não podemos ficar enganados ou enganar a nós mesmos. Bom, estamos produzindo, estamos infrutíferos, os cuidados da vida estão tomando a preeminência a ponto de não darmos o primeiro lugar à palavra de Deus? Como é? Irmão, se eu tivesse saúde eu ia. Eu estou meio adoentado. Ok. Deus dá saúde. A pessoa não vai. A pessoa não vai. Se a igreja não fosse tão longe, eu até iria. E por que outros que moram mais longe vai?
Porque outros que moram mais longe vai. Ah, se eu tivesse leitura. Já vi pessoas dizer, eu não sou crente porque eu não tenho leitura. Mas você é muito idiota mesmo, uma pessoa dessa. O que é que tem a ver salvação com leitura? O que é que tem a ver salvação com saber ler ou não ler? Se foi dito que é o caminho do alto, nem os loucos erram. Nem os loucos errarão. E é claro, nós temos que nos tornar loucos por Cristo, loucos pela palavra, né? Ou não caminharíamos nesse caminho, porque uma mente normal nem estaria aqui num calor desse, estaria em outros ambientes, em outros entretenimentos. Mas, irmãos, o tempo já se foi, vamos concluir, porque tem muita coisa para falar sobre a semente, mas só para concluir esse versículo, olha. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Como é que você prova que você compreendeu? Quando você vive aquilo que você compreendeu. Aquilo que você ouviu. Tiago disse, não seja apenas ouvinte, mas cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Esta é a boa terra, porque somente quem compreende a palavra é que vai dar fruto. Só quem compreende a palavra é que vai dar fruto. E você sabe, aqueles que ouviram Jesus falar, não entenderam, porque eles queriam outra coisa diferente daquilo que Jesus estava lhes dando. Quem sabe entraremos nisso no culto da manhã à noite. Vamos colocar de pé. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e os irmãos que ouvirão através do rádio, através da internet, que todos possam meditar nestas palavras. E o convite de Jesus é este: escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Pai Celestial, nós te damos graças nesta hora por tua palavra que tem sido revelada ao nosso entendimento, Pai. Obrigado por este culto e por estas pessoas que aqui estão. Tu conheces as nossas vidas e conheces as nossas necessidades, Pai. Aqui tem homens, mulheres e crianças. E todos nós, não há nenhum maior ou melhor que outro. Todos estamos na mesma situação, necessitando da tua misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas, e que possamos aprender cada dia mais sobre a tua verdade, e que possamos ser ajudados por ti para viver esta palavra. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.